nós estamos aqui no lar da Dona Anita Teixeira para descobrir qual é o espaço que Deus ocupa neste lar. A Dona Anita é uma pessoa muito especial, de 83 anos, esposa do seu Nelson Teixeira, que a gente falava Nelson Carroceiro, né? Que quando a gente vê as fotos assim da igreja, a gente vê sempre o seu Nelson com a carrocinha toda enfeitada de flores, que a minha mãe enfeitava, né? E essa carrocinha carregava o andor de São Sebastião, que todos os anos a gente comemora ainda nessa nossa paróquia. Seu Nelson, então, estava sempre à frente com a Dona Anita, assim como à frente de outros trabalhos na nossa igreja. Dona Anita teve 4 filhos, tem uma nora, tem 3 genros, teve 11 netos, 10 bisnetos. E no comecinho, quando aqui ainda era Vila Pereira, lá por volta de 1946, Dona Anita fazia desta casa uma casa solidária. Aliás, este é um assunto, um tema para o livro da cidade, a segunda edição do livro da cidade, que vai sair, isso vai aparecer no livro. Mas ela vai falar um pouquinho o que era essa casa solidária. A casa solidária era assim, era por causa que vinham muitas pessoas doentes em casa, eles vinham e iam no médico, e como não tinha hospital aqui na cidade, eles procuravam a casa de umas pessoas parentes, conhecidas, então a gente também acolhia as pessoas que a gente conhecia. E até que melhorasse, ficasse bom e voltasse para casa. Outros já não podiam voltar porque acabava falecendo, mas a gente fazia o que podia. E meu marido também sempre ajudou. Nunca ele falou que não podia uma pessoa ficar dentro de casa. Todos que vinham a gente acolhia. Na possibilidade que a gente tinha, né? O que a gente podia fazer, a gente fazia para todas as pessoas. Então, o coração aberto e grandioso não era só da senhora, era também do seu Nelson. Nossa. E de toda a família que aceitava, né? A senhora com certeza era casada de nova, né? Tinha lá os problemas com a família, mas não deixava de dar aquele olhar para o ser humano que precisava. Nunca deixei. Né? E nesse tempo que a senhora acolhia as pessoas doentes aqui na sua casa, houve algum falecimento? Houve. E aí, qual era o procedimento? Ele ficava velando aqui em casa. Velava, né? Aqui também? Ficava velando aqui, porque para ir no sítio, depois voltar, sim, e era só com um carrinho, carroça que vinha. Não sim, tinha nem condução, né? Sim. Nem de estrada quase não tinha pro sítio, né? Então, era velado aqui em casa, daqui ia pro cemitério. Sei. Muito bem, dona Anita. Então, dentro de todos os trabalhos, né, que a senhora e o seu Nelson desenvolveram aqui na nossa cidade, a senhora, uma vida longa, né? Também teve muitas alegrias, que eu sei. Ai, teve. Né? Quando nascem os filhos, nascem os netos, aquela festa, aquela alegria. Mas não é só disso que a vida é feita. Né? Tem momentos que a vida bate alguma coisa ruim, e eu sei que bateu também aqui na casa da senhora. Bastante. Que fato, assim, que mais marcou a senhora? Assim, de tristeza. Ai, foi mais quando eu fiquei doente, né? E qual foi a doença da senhora? Eu me dei doença da lepra, você sabe. Né? Ah, é? A senhora teve também? Nossa, eu não sabia. E a lepra, no nosso tempo ainda tem uma cura, né? Mas ela, se fosse no tempo de Jesus, a senhora estava ferrada. Então, e como se diz, aquele tempo era a lepra, né? Agora, como se diz, já é rancenismo, né? Então, mas, graças a Deus, eu teve muito apoio. Sim. Minha família me apoiou muito. E os médicos daqui, eu tomava remédio daqui, não melhoravam. Aí eu precisei ir para Rio Preto. Sei. Aí o doutor veneziano falou assim para mim, a senhora quer melhorar? Sarar logo? Eu falei, eu quero. Então vai para Bauru.
Aí eu fui para Bauru. E fiquei lá 3 meses. Sim. 3 meses, quase 4 meses Sim. eu fiquei lá. Mas graças a Deus vim bem melhor. Aí o doutor era um japonês que tratou de mim. O doutor Somei, até sei direitinho o nome dele. Ele falava assim, Dani, você quer sarar dessa doença? Eu falei, eu quero sarar. Eu vim aqui para mim sarar, né? Aí ele falou assim, então a senhora não come peixe de escama, não chupa manga e não toma álcool. E toma o remédio todos os dias. A senhora sara. Graças a Deus. Com a graça de Deus, eu fiquei boa. Depois veio a perda do seu Nelson, né? Que É. faleceu. Depois o Nelson faleceu, né? Isso. Em 95, né? Isso. E eu estava no hospital, não vi ele, não vi meu marido morto. Então, nessa época, a senhora já estava com o problema da perna? Já estava internada. Ah, tá. Quantos meses a senhora ficou no hospital? Eu fiquei 3 meses e 20 dias No hospital. no hospital. Não vi ele. E o resultado daquela internação foi uma amputação da perna. É, depois precisei, mas Amputou a perna. ainda demorei muito tempo, né? Sim. Depois que amputei a perna. Mas foi já problema daquilo, né? Que eu quebrei, né, o joelho. Aham. Então, e aí depois eu precisei vir para casa, né? Aí não teve jeito, eu precisei amputar a perna. Então é a coisa que mais me marcou, né? Foi a morte do meu marido, porque eu não pude ver ele. Só que quando ele morreu, ele passou lá, no hospital. Sim. Para mim, para mim parecia que eu estava dormindo, sabe? Sim. Ele falou assim, Anita, eu já vou. Aí eu comecei a chorar, era 6 horas da manhã. Aí eu acordei, assustada assim, né? Eu falei, nossa, mas será que meu marido faleceu? Aí eu comecei a chorar, aí a mulher que estava perto de mim falou assim, o que foi, dona Anita? Eu falei, meu marido faleceu. Aí ela falou assim, mas como é que a senhora soube? Eu falei, ele passou aqui. Ele passou aqui e despediu de mim, falou, Anita, eu já vou. Aí eu peguei e falei, só que eu não vou chorar não, porque estava muito ruim na cama. Ele já estava ruim, né? Sim. Quantos anos de casamento? Foi 53. 53 anos. 53 anos. E depois desse episódio, né, da morte e tudo, ainda a senhora passou por um outro problema muito sério, né? Com a morte dos netos. Dos netos. Quantos netos? Os 3 netos que faleceram, né? Os 3 de acidente. 3 de acidente. 2 faleceram junto, né? E um faleceu depois de 1 ano e 3 meses. Muito Faleceu o outro, né? Então, vocês vejam que a vida da dona Anita... E agora, né? A minha Tereza. A Tereza também, né? E agora, depois, né? Agora vai fazer 1 ano agora, em outubro. Dia 2 de outubro vai fazer 1 ano que eu perdi uma filha também. Isso. Mas isso tudo Deus me dá tanta força que eu venço tudo. Eu tenho muita fé em Deus e venço. Porque toda a vida eu falei e falo que eu tenho mais medo do pecado do que da morte. Não tenho muito medo de morte. Porque a morte, a gente se une a Deus. E o pecado se separa de Deus. Então, como a gente falou no começo, né? Que a vida dela foi pontilhada de alegrias, pontilhada de tristezas. E mesmo assim, nessa situação que a dona Anita está, ela é um exemplo de vida para qualquer pessoa. Nas visitas que a gente chega aqui, ela está sempre fazendo um crochêzinho, ela costura, gente, na máquina, né? Ela cozinha, ela passa a roupa da família e ela especialmente cuida e ajuda a criar e educar, ajudou a criar e educar 4 netos, né? E hoje ainda aqui
conosco a Dandara, que é bisneta, uma menina que é um primor, na catequese é uma maravilha, que eu já vi testemunhos dela, e na escola, em todo lugar, a Dandara é preciosa. Ela corre servir um bolinho pra gente, olha lá, Dandara. Sempre vem servir um bolinho, um suquinho, que ela faz. Isso que é importante, que ela faz. E é uma menina ligada à história, me mostrou fotos lindas do passado, né? Ligada em muita coisa boa que ela recebe da vovó. Então eu quero perguntar para ela, Dandara, o que mais marcou em você da sua avó? A paciência dela, a paciência e o amor. A Age me ensinou a ir todo dia lá dar bênção pra ela. Teve uma bronca tarde. Você não foi lá dar bênção pra mim? E quando você vai lá de manhã cedinho, que você acorda antes de ir para a escola, pedir a bênção para ela, o que ela te fala? Ela sempre fala, vai com Deus. Vai com Deus. Dá um abraço bem forte. Eu peço bênção pra ela sempre me recebe com muito amor. Essa é a minha avó. Muito bonito. Então, dona Anita, para a gente encerrar um pouquinho assim o nosso papo, né? A gente poderia ficar aqui mais um tempão falando com a senhora, mas o nosso tempo também não é muito, né? Ah, eu queria mostrar essas peças aqui, ó. Dona Anita que fez, tá? Vestidos da neta, de crochê, olha, vai segurando aí. Roupinhas de crochê, já fez colcha para os netos, guardanapo, vestidos. Trabalha aqui no silêncio, ela trabalha para entidades, até para o NAT, fazendo guardanapinho de crochê, né? Para Corpus Christi, para pôr lá na rua, a mãozinha dela, o trabalho e a cabecinha aparece lá, né? Nos trabalhinhos que ela faz, com muito amor e com muito carinho. Então, só para fechar o nosso papo, eu queria perguntar para a senhora, qual é o segredo? Qual é o segredo desse otimismo da senhora, dessa alegria, dessa coragem de continuar vivendo? É Deus, né? É Deus, não tem outro. Deus e Nossa Senhora, que me dá muita força. Eu tenho muita fé em Deus. E eu acho que é Ele e o Espírito Santo que sempre me esclarece, que a gente nunca deixa de pedir a proteção de Deus e a proteção de Nossa Senhora e a proteção do Espírito Santo. Então, muito obrigada, senhora, por essas palavras lindas. Eu tenho certeza que a sementinha está jogada no solo, né, de tantos casais que têm que continuar vivendo juntos, mas continuar com o amor de Deus no espaço do seu lar.